todos com a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, em reverência à palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo número 37. Do 1 ao 14, veio sobre mim as mãos do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e era muito numerosos na superfície do vale, que estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e viverei. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu pele sobre ele, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize assim: diz o Senhor Deus, vem do quatro ventos o Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizer: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e farei sair dela o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair dela um povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e viverei, e vos estabelecerei a vossas própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Poder sentar em nome de Jesus. Irmão, a vida, muitas vezes, ela nos reserva surpresa desagradável. Muitas vezes em um dia, irmão, podemos estar muito bem, mas no outro estamos de forma inexplicável, podemos estar em grande dificuldade. Em um dia, irmão, podemos estar bem empregado, mas no outro podemos muitas vezes estar na rua procurando emprego. Em um dia estamos emprestando dinheiro, mas no outro, muitas vezes estamos pedindo emprestado. Em um dia, irmão, estamos esbanjando saúde, ajudando a muitas pessoas, mas no outro, estamos muitas vezes enfermos e necessitados. Mas diante, irmão, dessa situação, cada pessoa, ela age de uma maneira diferente.
Em alguns, irmão, ele se desespera e muitas vezes não consegue reagir e se deixa abater pela sua dificuldade. Outros lutam com as suas próprias forças para sair do problema, mas se o problema for maior do que ele, irmão, se o problema for maior do que ele, a luta dele será em vão. Há outros, irmãos, que ainda creem que mais abençoado é entregar as dificuldades aos cuidados de Deus. Porque ele sabe, irmão, porque pela fé é que nele sempre há esperança. Só em Deus. E é isto, irmão, que eu desejo destacar nesta noite. Que o texto nos mostra que em Deus sempre há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, irmão, ainda humanamente falando, tudo esteja perdido. O texto é claro em mostrar que não havia nenhuma esperança e modificação da situação do povo de Israel. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. E o povo, irmão, antes de ir para o cativeiro, o povo andava em pecado. Deus sempre alertava o povo para que o povo retornasse ao caminho do Senhor, mas o povo não dava ouvido. Deus, irmão, ele chama a atenção do povo e usa os profetas para alertar o povo de Deus. Deus primeiro ele usa o profeta Isaías, e Isaías, irmão, ao contemplar a condição espiritual do povo, da nação, ele disse que esse povo estava enfermo da cabeça aos pés. Deus agora, Isaías, irmão, chama o povo a arrependimento, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus agora levanta o profeta Amós, e olhando para o povo, ele vê que o culto que estava sem vida, as músicas, irmão, eram um barulho, e Deus chama a nação ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. O profeta agora Oséias, irmão, olha para a nação e viu que a infidelidade e a sua instabilidade espiritual e a sua depravação moral, irmão. E Deus chama o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus, irmãos, agora levanta o profeta Emequias, esse conclui que o povo estava enfadado de Deus, e o povo não quis ouvir Deus chamar. Deus agora, irmão, por último, levanta o profeta Jeremias, e este chora, porque o povo havia abandonado a Deus, e Deus chama o povo pelo amor, e este não quiseram vir. Então, irmão, Deus permite que o povo fosse levado em cativeiro, pela sua desobediência a Deus. Irmão, muitas coisas que acontecem em nossas vidas, Deus sempre avisa. Deus sempre nos alerta para o que vai acontecer. Deus chama muitas vezes a nossa atenção para alguma coisa que irá acontecer de ruim na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos ouvir Deus falar. Muitas vezes não achamos que não damos atenção naquilo que Deus está falando ao nosso coração e não damos importância. E muitas vezes estamos em situação, muitas vezes estamos em perigo, e como nós vamos atentar, nós vemos que Deus já tinha nos avisado. Irmão, o povo de Judá estava em cativeiro na Babilônia, irmão, já se passava já no mínimo 10 anos, desde que foram levados para lá.
Humanamente, irmão, ele não havia nenhuma chance de voltar para a sua terra, para Judá. Não tinha nenhuma chance, aos olhos humanos, deles voltar para a sua terra. O profeta Ezequiel recebeu uma visão, irmão, e no versículo 1, ele foi levado nessa visão a um vale cheio de ossos. E os ossos estavam muito secos. Esses ossos, irmão, eram de pessoas que haviam morrido há muito tempo. Ossos secos, irmão, representava o povo que estava no cativeiro. Representava o povo de Israel, que estava como ossos secos. A visão, irmão, representava aquilo que o povo estava pensando dele mesmo. A visão do osso seco representava aquilo que eles estavam pensando. No verso 11, ele diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Deus pega, irmão, a palavra do povo e transforma em uma visão para o profeta. Deus mostra ali, irmão, aquele vale de ossos secos, como realmente estava o povo de Israel, como estava a nação de Israel. E foi diante desse quadro, irmão, de pessimismo total que o povo estava, de desespero, que Deus mostrou ao profeta que nele sempre há esperança. Ainda que tudo esteja perdido, irmão, afinal, Ele é Deus. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, é quem reage milagrosamente, levantando os mortos da sua sepultura. No verso 14, no verso 13 diz: saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e fizer sair dela um povo meu. Um povo sem esperança, um povo que estava morto, um povo que não tinha mais esperança de voltar para a sua terra. Esse, irmão, é um sinal de morte espiritual. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas ela não sente mais, ela não sente, através do louvor, ela não sente mais a presença de Deus. Através da palavra, ela não sente Deus falar ao seu coração. E esses são alguns sintomas: esfriamento espiritual. O povo de Judá, o povo de Israel, estava morto espiritual. Mas a promessa de Deus era abrir a sepultura e fazer sair de dentro um povo. Deus, irmão, pergunta agora ao profeta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Irmão, na visão de um incrédulo, ele diria: jamais. Jamais poderia uma pessoa que não somente estava morto, mas os seus ossos estavam sequíssimos, poder vir ser reavivado. Mas o profeta Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Irmão, se Deus quiser, irmão, Deus ele pode fazer maravilha no meio do seu povo, porque Ele é Deus. Se Deus quiser, irmão, Ele pode levantar os mortos, Ele pode curar leproso,
Ele pode dar visão ao cego. Ele pode, irmão, fazer o paralítico andar. Ele pode fazer com que o drogado fique livre do seu vício. Se Deus quiser, irmão, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus, porque Ele é Deus de transformação. Mas Deus te pergunta nessa noite: é possível a nossa igreja receber uma poderosa restauração? É possível a igreja, irmão, ser cheia do Espírito Santo? É possível, irmão, ter meu jovem que busque a Deus, que santifique? Será que é possível, irmão, essa igreja ser uma ganhadora de vida, ganhadora de alma? Ezequiel, irmão, sabendo o poder de Deus, ele respondeu a Deus através daquela visão de ossos secos, que para muitos não tinha esperança. Ele disse: Deus sabe. E nesta noite, irmão, se Deus quiser, Deus pode fazer o mover espiritual neste lugar, porque Ele é Deus. Ele pode, irmão, se Deus quiser, Ele pode fortalecer os fracos e levantar os caídos. Louvado seja Deus. Porque, irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que Ele não muda. E por isso, irmão, ainda que estejamos como verdadeiros ossos secos, sem condições de reação, seja na área física, emocional ou financeira, podemos, irmão, saber que Deus pode mudar a sua situação, porque nele sempre há esperança. Em quem você tem colocado a tua esperança? Em quem você tem colocado a tua fé? Segundo, irmão, porque para Deus, irmão, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando achamos, irmão, que não havia mais esperança para o povo, mesmo aquele povo sem mesmo falar, sem mesmo declarar em suas palavras, muitas vezes estão dizendo que este problema Deus não pode resolver. E muitas vezes em nossas vidas, quando nós não há esperança mais em nossas vidas, nós estamos dizendo que Deus não pode resolver este problema. Porque se não tem esperança, irmão, se a esperança é Cristo, se nós não temos ela, então achamos que Deus não pode resolver. Mas será que existe mesmo problema que Deus não possa resolver? Eu creio, irmão, que na teoria, todos nós vamos dizer que não há problema que Deus não possa resolver. Então, irmão, é momento da dificuldade, é hora de nós provarmos a nossa fé em Cristo. Se sabemos que não há impossível para Deus, então é momento de nós agora fazer com que a nossa fé, ela seja uma fé operante. Uma fé que opera milagre em nossas vidas. Deus, irmão, ele pergunta para o profeta: acaso poderão estes ossos reviver? Aqueles irmãos, aquela resposta, ele diz ao Senhor Deus: tu sabe se pode ou não. Como que dizer, irmão, o Senhor é quem sabe, pois só o Senhor tem poder para isso. Só Deus que pode, irmão, fazer um povo que estava morto reviver.
Glória, louvado seja o nome de Deus. Aqui, irmão, nesse texto que nós lemos, Deus está mostrando o que vai fazer com o povo de Judá. Ele era como os ossos secos, a qual Deus voltaria a dar vida. E isto fica mais claro, irmão, no verso 12, a qual sabemos que se cumpria a história do povo de Israel. O verso 12, que você puder acompanhar, diz: portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e farei sair dela um povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Promessa de Deus de restaurar uma nação que estava morta e levar e trazer de volta a sua terra. Só quem faz isso é Deus, irmão. Aquilo que era impossível aconteceu, pois ele espalhado que estava a nação de Israel, como morto, no cativeiro, voltaram para a sua terra prometida, porque para Deus não há nada impossível. E isto, irmão, é algo que acontece não somente no passado, mas hoje também. Não há nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus sem força, sem ânimo, abatido, fraco, muitas vezes até achado que está derrotado. Mas é aqui, irmão, que nós encontramos um Deus que nos zela por cada um de nós. Um Deus que nós sabemos que não há nada impossível que Ele não possa fazer em nossas vidas. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, ou tenha que enfrentar, lembre-se, em Deus sempre há esperança, pois não há nada impossível para Ele. Não há nada, meu irmão, que possa impedir o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada que possa impedir Deus agir sobre a nossa vida. Basta agora eu e você querer que Deus possa trabalhar em nossas vidas. Terceiro, irmão, porque Deus faz maravilha para se revelar ao seu povo. Havia um objetivo muito claro, irmão, no milagre que Deus iria realizar e transformar aqueles ossos em corpos vivos. Havia um grande objetivo, ou seja, fazer com que o seu povo voltasse a ser um povo, que voltasse a adorar a Deus, que voltasse a sentir a presença de Deus. Deus queria transformar esse povo, irmão, para que o povo voltasse a ser um povo como era antigamente, um povo de adoração a Deus. Deus, na sua graça, estaria mostrando a eles quem Ele realmente era e qual era o seu poder. O poder de Deus, irmão, sobre a vida daquele povo foi tão grande que Deus restaurou aquela nação, um povo que estava morto. A Bíblia diz que era ossos secos, sequíssimos. Na visão de Ezequiel, os ossos esfarelavam na mão, como dissesse, é um impossível mesmo aquele povo se voltar à vida. Mas com Deus, irmão, o poder de Deus é imenso, o poder de Deus é grande, e que transformou aquelas vidas agora, a promessa de Deus para aquele povo, era que na visão de Ezequiel, os ossos começaram agora a encontrar com seus ossos, porque estavam espalhados na visão de Ezequiel, e havia tendões sobre aqueles ossos,
carne, pele. A Bíblia diz que agora só faltava uma coisa: o Espírito. E Deus manda que o profeta profetizasse sobre o Espírito sobre eles. E assim, a Bíblia diz que ficou um exército em pé. Um exército que foi transformado pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus, irmão, sempre há esperança, porque é da natureza dele se revelar a nós, mostrando o seu poder. É revelado a nós, irmão, através do poder de Deus, ele se revela a cada um de nós. Antes de entrar em desespero diante da dificuldade, lembre-se, ela é uma grande oportunidade, irmão, para Deus se revelar o seu poder a você. É na hora da dificuldade, é na hora que nós estamos passando muitas vezes por problemas, é na hora que se levantam as lutas, irmão, e muitas vezes levanta um gigante que nós não podemos lutar contra ele. É aí em que entra o poder de Deus sobre nós. Nunca esqueça, irmão, o que Deus fez na minha vida. Em 2005, eu ainda não era cristão, ainda não tinha aceitado Jesus como meu Salvador. E um belo domingo, eu estava na casa dos meus pais, sempre eu ia para lá, para a casa dos meus pais no domingo, e à noite eu voltava, e nesse período, nessa noite, eu não consegui dormir. Eu passei 3 noites sem dormir, sem conseguir fechar os olhos e ter aquele sono tranquilo. No 4º dia eu fui trabalhar, e cheguei no trabalho e comecei a passar mal. Fui ao médico, cheguei lá, o médico examinou, disse que eu estava com uma pressão alta. Ela passou o remédio, eu voltei para casa, mas não consegui dormir à noite. No outro dia procurei um clínico geral. O clínico, eu contei a história ao clínico, ele feriu a minha pressão e a minha pressão estava alta. Ele passou o Captopril para eu tomar. E passou um remédio para eu poder dormir à noite. Irmão, o remédio eu dormia à noite, mas quando tomava o remédio de pressão, passava mal. E eu fiz todos os exames que o médico pediu ali, e eu levei com uma semana eu levei os exames, o médico olhou e disse, só o seu ácido úrico está no limite. Mas isso eu não me conformei, eu estava doente, eu tinha alguma coisa. E eu peguei meu exame, levei lá para o trabalho, lá tinha médico, eu mostrei à doutora, a doutora olhou e disse, Fábio, você está com saúde de menino. Eu digo, que menino é esse que sente dor no corpo todo, doutora? Ela disse, simplesmente você está nervoso. Ela passou um comprimido, irmão, para mim tomar, e quando eu tomava, passava mal. Eu disse, como eu era, de um ditado que filho de crente é crente, mas não é não, viu, irmão? Meu pai era crente, mas eu sabia que nesse momento, Deus estava me chamando. Irmão, muitas das vezes, a gente tem um encontro com Deus, pessoas levam a palavra de Deus, e muitas vezes a gente não quer. Foi assim na história da minha vida, né? Quando os irmãos chegavam lá em casa, eu saía pela porta de trás, né? Alguns irmãos já faziam isso antigamente, né? Quando o irmão entrava pela porta da frente, que havia o portão abrir, eu sabia, corria, para não ouvir. Mas tinha dias que não poderia correr. Tinha dia que o irmão entrava, já estava na sala, o irmão ali falava da palavra de Deus para mim, e depois perguntava, você quer Jesus? E como sempre, uma bela desculpa, a gente dizia, deixa Deus tocar no meu coração. Não é assim que às vezes a gente dizia, né? Deixa Deus tocar no meu coração, mas Deus estava tocando no meu coração. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que não vem pelo amor, vem pela dor.
Então foi quando eu entendi que Deus me chamou lá atrás pelo amor e eu não quis ir. Tinha que ir pela dor. E foi aí que eu me entreguei a Jesus naquele dia. Mas passou o tempo, eu na presença de Deus, mas a enfermidade piorava. Comecei a emagrecer. O coração começava a acelerar, irmão, dava vontade de correr no meio da rua, porque parecia que ia ter um infarto. E naquele momento eu me lembro que eu estava no meu trabalho, e ali, toda meio-dia, a hora do meu almoço, eu saía, eu tinha uma hora para almoçar, e eu voltava do meu almoço, e todas as vezes que eu voltava, me batia uma tontura, irmão, terrível. Parecia que eu ia morrer naquele momento. E teve um dia, eu já não aguentando mais, eu olhei, eu larguei na hora do almoço, descansei uma hora, mas parecia que eu já sabia, né? De quando eu me levantar, a tontura vai chegar. E quando eu me levantei, a tontura começou a chegar, e eu me segurei ali, e eu entrei em desespero, irmão. Não em desespero porque a enfermidade estava ali, mas em desespero porque eu não sabia o que fazer. Eu queria uma resposta de Deus. E naquele momento a minha conversa com Deus foi: Deus, me diz o que o Senhor quer da minha vida. Se o Senhor quiser me levar, me leve. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode usar um teu servo e falar ao meu coração o que o Senhor quer de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu desci, irmão, para o meu posto de trabalho. Quando eu cheguei lá, eu sempre levo minha Bíblia e deixava lá, mas na hora de almoço eu não levava minha Bíblia, eu deixava lá. E quando eu volto, que chego lá, eu encontro um pastor, que ele era motorista lá. E ele estava com minha Bíblia, ele estava lendo. E o verso ele estava lendo, ele lê só para ele. Ele leu o verso 1, ele leu o verso 2 só para ele leu o verso 3 de João capítulo 11. Ele leu 1, leu 2 e leu 3 somente para ele. Quando ele chegou no verso 4, ele abriu a boca e disse: ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Naquele momento, irmão, eu que estava ali, confesso a você que estava praticamente morto espiritualmente, eu fui renovado para a glória de Deus. Naquele momento, irmão, eu cheguei. Quando eu vi essa palavra, eu não falei nada para o irmão. Até hoje ele não sabe que Deus usou ele para mim. E hoje, irmão, para a glória de Deus, Deus tem me usado para a glória dele. E a primeira atitude que eu tomei naquele dia, eu não durmo mais com remédio. Naquela noite eu cheguei em casa, dormi tranquilo para a glória de Deus. A enfermidade foi-se embora, meu irmão. Porque, irmão, é um momento oportuno. É esse momento que nós estamos passando por dificuldade, que o poder de Deus ele se revela em mim e em você. Lá em 2 Coríntios, eu queria compartilhar com você. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo ele fala no verso 12, no capítulo 7 em diante, ele diz: para que não me soberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me imposto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse.
por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, afastasse de mim. Então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Aí Paulo diz, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Irmão, é na fraqueza, é nesse momento de fraqueza que Deus se revela a cada um de nós. Quanto mais difícil é a nossa situação, irmão, melhor é a oportunidade para Deus se revelar ao seu povo. Para nós concluirmos, irmão, quero convidar o grupo de louvor. O que dizer diante de tudo isso? Temos motivo de entrar em desespero? De modo nenhum. Seja qual for a situação, que temos que lembrar que em Deus sempre há esperança. Não desista, não pare. Em Deus, irmão, a esperança não é a última que morre. Ao contrário, a nossa esperança ela nunca morreu. A nossa esperança está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor.